Vamos ver um terrorzinho então, rapaziada. Vamos ver aqui, ó. O álbum mais sombrio do YouTube. Eita lasqueira. Cara, esse canal aqui é muito top, velho. Porra, agora é quase 1 hora da manhã. Sozinho. Porra, tomara que isso não seja muito pesado, hein? Senão tô lascado. Ó, já começa daquele jeito. Eita. Caralho, só a musiquinha já me arrepiei todo, porra. Eu espero que todos vocês estejam preparados. Olha, vamos tentar pelo menos. Esse álbum não é um álbum comum, mas sim, na opinião de muitos críticos, o mais sombrio e impactante trabalho artístico já feito. Eita, O álbum porra. Everywhere at the End of Time é um álbum de simulação de 6 horas de como seria experimentar a progressão da doença de Alzheimer. Este álbum consiste em 6 estágios de identificação, experiência e aceitação do fato que sua memória está lentamente se desfazendo diante de seus olhos. Os palcos variam de músicas serenas e diretas dos anos 30 e 40, para representar os bons tempos da vida dessas pessoas, até entre aspas músicas estáticas perturbadoras que representam a perda da capacidade de recordar memórias conscientemente. Caralho, que som macabro, hein? Porra. E a descrição perfeita para ele seria um conforto lindamente horrível. Explicando mais detalhadamente, a doença de Alzheimer é a forma mais comum de demência neurodegenerativa em pessoas de idade. A causa é desconhecida, mas acredita-se que seja geneticamente determinada. A doença instala-se quando o processo de certas proteínas do sistema nervoso central começa a dar errado. Surgem então fragmentos de proteína mal cortadas, tóxicas, dentro dos neurônios e dos espaços que existem entre eles. Como consequência dessa toxicidade, ocorre a perda progressiva de neurônios em certas regiões do cérebro, como o hipocampo que controla a nossa memória. O Alzheimer não tem cura, mas os seus efeitos podem ser minimizados por um tratamento medicamentoso para tentar estabilizar o declínio cognitivo. Assim, o paciente será possivelmente capaz de realizar as tarefas diárias por mais tempo. Bom, a questão é que essa doença possui vários estágios, e eles são representados perfeitamente no álbum de acordo com o deterioramento da doença. E essas fases são: estágio número 1, devaneio; número 2, negação; 3, realidade; 4, raptura; 5, horror; e o 6, não possui título. Cada uma dessas fases é representada de uma forma Sinistra aquela última ali, né? Porra, aquela ali nem título não tem, velho. Ali é macabro nível harder. incrivelmente horrível, mas não existe alguém melhor para explicá-las do que o próprio autor Leland James Kirby, que usa o pseudônimo de The Caretaker. Ele deixou na descrição de seu vídeo a explicação de cada estágio. Enquanto eu vou narrando eles para vocês, as respectivas músicas serão tocadas. Irei fazer pequenos complementos enquanto isso. Então, para uma melhor experiência, pegue seu fone de ouvido. Aqui experimentamos os primeiros sinais de perda de memória. Esse estágio é mais como um belo devaneio, a glória da velhice e da lembrança, o último dos grandes dias. Esse estágio é o mais tranquilo e calmo, representado pelos bons tempos das festas de salão. Os instrumentos calmantes provêm uma ambientação branda que tenciona incutir aconchego no ouvinte. Porém, em algumas músicas ainda conseguimos ouvir um baixo overlay e ruído. Mas a música ainda prevalece, dando a entender que está tudo bem, mas ainda assim lá no fundo, ainda há uma pequena preocupação sobre o futuro. O primeiro estágio da doença de Alzheimer é assintomático. A
Apesar de já haver danos cerebrais em virtude do início do desenvolvimento da doença, a pessoa consegue seguir suas atividades normais, sem sinais, por cerca de 10 ou 20 anos. A arte da capa assimila-se a um jornal ou papéis unidos, mas tampouco a plena certeza do que se trata diretamente. Isso representa que, apesar de não sabermos exatamente o que aquilo é, ainda vemos que é um tipo de jornal ou livro, o que quer que você interprete. Tal imprecisão. Não, o negócio de esquecer as coisas, eu acho que a grande maioria das pessoas esquece hoje em dia, né? Mas Alzheimer é uma coisa séria, né, velho? O bagulho é mais embaixo. Esquecer do que tu vai fazer, esquecer de um cafezinho, esquecer do que tu foi fazer. Hoje em dia é normal, no mundo acelerado qual nós vivemos. Mas o Alzheimer é algo fodido, é algo macabro, hein? A visão mencionada simboliza esse primeiro estágio, como ainda encontrando-se presente a capacidade de distinguir-se a ilusão da realidade, mas não há uma consciência completa do que está sobrevindo. E o macabro que eu falo é no sentido, tipo, não sei se já passaram pela experiência de esquecer algo e tu tentar lembrar e não conseguir, né? E aí depois você se lembra. Mas imagina um Alzheimer que você não lembra. Porra, velho. Aí é fudido demais, né, velho? Como se apagasse a memória da pessoa. O segundo estágio é a autorrealização e consciência de que algo está errado com a recusa de aceitar isso. Mais esforço é feito para lembrar. Então, as memórias podem ser mais longas, com um pouco mais de deteriorização na qualidade. O humor pessoal geral é realmente mais baixo do que no primeiro estágio, em um ponto antes que a confusão comece a se instalar. Apesar de tudo isso, esse estágio é representado com músicas com um leve tom de tranquilidade, porém os ruídos, sons estáticos, borrões e o desaceleramento do ritmo demonstram que a doença está começando a se espalhar. Mas apesar disso, as músicas de salão ainda tocam, representando a tentativa de prolongação de continuar vivenciando os bons tempos. A música fraca de salão dos anos 30 ainda toca, mas está manifestamente perdido em um horizonte que se distancia-se com o passar do tempo. Nesse estágio, o principal sintoma característico da doença de Alzheimer começa a aparecer: o esquecimento. O nome de pessoas, lugares e alguns dados são esquecidos com frequência. Sinistro. A capa dessa fase é representada pelo vaso de flores. O vaso de flores está sendo essencialmente destruído, desfigurado e distorcido, mas as flores ainda estão vivas, assim como a pessoa que está passando pela perda de memória. E como sabemos, as flores crescem em direção à luz do sol, mas na pintura elas parecem estar perdidas sem saber ao certo de onde vem a luz. Aqui somos apresentados a algumas das últimas memórias coerentes antes que a confusão se instale completamente e as névoas cinzentas se formem e desapareçam. Os melhores momentos foram lembrados. O fluxo musical em alguns lugares é mais confuso e emaranhado. À medida que avançamos, algumas memórias singulares tornam-se mais perturbadoras, isoladas, quebradas e distantes. Essas são as últimas brasas de consciência antes de entrarmos nos estágios de pós-conscientização. As melhores lembranças que o indivíduo possui ainda estão vagamente presentes, mas estão dissipando-se depressa. Puta que pariu, velho. Mas é sinistro, hein? A mudança de tom nesse estágio em específico é dramática e clivosa, pois os instrumentos musicais começam a se repetir, se sobrepor e dissipar, como memórias tentando agarrar seu meio para a reminiscência. Às vezes, acordes plenos sem som ou música, o que sugere que a pessoa está perdendo a própria capacidade de lembrar-se. Aqui,
os sintomas de Alzheimer já começam a ser percebidos pelas pessoas em volta, pois o nome de pessoas conhecidas estão começando a desaparecer, junto com notícias, leituras e até o local de guarda de objetos. Caralho, eu já não me lembro o nome de basicamente ninguém, velho. Só se eu ver a pessoa pra lembrar. Ah, esse aí é o fulano e tal, esse é o fulano e tal. Porra. Aí eu tô começando a me encabreirar, hein, velho. Caralho, cuzão. E a pessoa também pode começar a enfrentar dificuldades para realizar tarefas domésticas e profissionais. Nessa fase, o diagnóstico precoce da doença pode ser realizado pelo neurologista através de alguns testes clínicos. Essa pintura assimila-se a algum tipo de planta, mas as pinceladas tornam-se tão violentas e rudes que é difícil de discernir o que é. A mente, sendo incapaz de lembrar, distorceu-se tão profundamente nesse ponto que é impossível fazer algo tão simples como o ato de identificar o que encontra-se presente à nossa frente. Aí a música já começa a ficar meio macabra agora. Agora já vai começar a ficar meio complicado as coisas. O estágio pós-consciência 4 é onde a serenidade e a capacidade de recordar memórias singulares dão lugar a confusões e horrores. É o início de um eventual processo onde todas as memórias começam a se tornar mais fluídas através de emaranhados, repetições e rapturas. O quarto estágio consiste no ponto em que é fundamental aceitar o fato de que você está ficando doente e que ocorreu uma perda extrema de memória, e, nessa altura, é tarde demais. A música em si está agora em segundo plano, enquanto o ruído é reproduzido em primeiro plano. Sons altos e distorcidos angustiam a atmosfera com quase nenhum sentido, além de uma melodia fraca. No estágio 4, os sintomas começam a ficar cada vez mais evidentes, através do esquecimento de eventos recentes e de histórias pessoais de conhecidos ou familiares próximos, além da pessoa não conseguir realizar contas matemáticas simples. Alguns sinais comportamentais como tristeza ou raiva podem começar a ser percebidos nessa fase, na qual o diagnóstico fica mais evidente. Esta pintura que estampa a capa do quarto álbum parece-se com um retrato, mas tudo deteriora-se. Tudo foi esquecido. Apenas uma desfiguração do que restou está presente. Essa pintura parece ser de alguém com cabelo comprido, mas a pele e o cabelo são feitos do que aparenta ser um tipo de material mineral. Uma pessoa destituída de memória pode considerar que o humano pode ser feito de rocha, sem características humanas, pois o seu mundo está muito confuso para discernir o que a realidade é. Pô, aí já começa a ficar mais macabro, hein? Porra. Confusões e horror do estágio 5 pós-consciência. Emaranhados mais extremos, repetições e ruptura podem dar lugar a momentos mais calmos. O desconhecido pode soar e parecer familiar. Muitas vezes, o tempo é gasto apenas no momento que leva ao isolamento. O paciente começa a ter dificuldades muito maiores com informações simples, como seu próprio endereço e outros dados de fácil memorização. A localização temporal fica prejudicada e o indivíduo se atrapalha em saber a data do dia. Atividades simples como escolher roupas, realizar higiene básica, como se comportar em determinadas situações também ficam comprometidas. Histórias dos tempos da juventude começam a aparecer com mais frequência. Essa fase é horrorizante. Tudo o que ouvimos são sons estáticos que são constantemente repetidos em um loop infernal e desconfortável. Há breves momentos em que a humanidade volta, mas sem tardar, tudo rapidamente volta ao desalento e à tenebrosidade. A perda de memória. Caralho, como é sinistro, né, velho? Porra, velho, vou ser sincero, hein, velho. Pô, tenho medo do caralho de ficar velho, velho. Tenho medo do caralho de ficar velho, velho. Porra.
Claro, o cara quer aproveitar a vida, desfrutar do que tem. Porra, mas as consequências, as pessoas que a gente ama indo embora. Cara, é foda, é foda. É foda, velho. As doenças vindo, a fraqueza batendo. De repente esse é meu pensamento agora. De repente quando eu tiver um pouco mais velho, o pensamento vai ser diferente. Mas é algo sinistro, hein? Caralho, velho. A memória do portador vigora com integral efeito e quase nada resta, exceto ligeiros transtornos absortos, unicamente para mergulhar novamente na confusão e na angústia. Nesse estágio, há relato de pessoas que saíram para caminhar sem rumo e não conseguiram achar novamente o caminho de casa. A capa desse estágio reconhece a perca da interpretação da mente. Tudo que resta é intangibilidade. A mente está simplesmente processando sem qualquer senso de percepção. Último estágio. Estágio 6. Não existe mais música, Nossa. mas sim apenas um ruído. Esse estágio retrata o portador com um contínuo sofrimento perante a perda de memória, à medida que se aproxima do seu último suspiro. Não há mais medo, pois simplesmente não sobrou nada. Em seus últimos momentos de vida, o portador recapitulará os momentos que mais trouxeram outra hora felicidade a este, conjuntamente do tempo passado à medida de todos os estágios que sucumbiu à doença. O indivíduo enfim encontra-se descansando e distante de toda a sua dor. A pintura que ilustra a capa desse último álbum se assemelha com a parte de trás de uma tela de pintura ou algo análogo. A capa desse álbum é a mais clara das 6 por uma razão. O portador sabe que não consegue reconhecer a realidade e tudo que resta-lhe é a aceitação. E depois... o fim. Tudo se perdeu. E essa calmaria depois da tempestade só é mansa por um motivo, justamente pela aproximação de seu fim. Porra. Caralho, hein? Esse fim aí foi sinistro, hein? Galo. Foda.